pessoal, como estão? Vamos dar início a mais uma aula de práticas experimentais falando sobre Galileu Galilei e o plano inclinado. Vamos iniciar verificando qual é o problema a ser investigado. Como obter, com o auxílio de um plano inclinado, a regra matemática da proporção dos quadrados dos tempos proposta por Galileu Galilei? A habilidade: reconhecer a importância dos cuidados experimentais e da repetição de tomada de dados. Reconhecer a importância da previsão na atividade experimental e sua verificação ou não com os dados coletados. Compreender a importância da construção de tabelas e gráficos como ferramentas de auxílio de análise de dados. Desenvolver um olhar para a história antiga e compreender que observações cuidadosas e sistemáticas muitas vezes podem levar a hipóteses corretas. Vamos iniciar vendo quem foi Galileu Galilei. Bem, ele nasceu em Pisa em 15 de fevereiro de 1564 e morreu em Florença em 8 de janeiro de 1642. Foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo florentino. Desenvolveu os primeiros estudos sobre movimento, descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia e o conceito de referencial inercial. Melhorou significativamente o telescópio e com ele descobriu as manchas solares, as montanhas da Lua, entre outras descobertas. Essas descobertas contribuíram decisivamente na defesa do heliocentrismo, que, para quem não sabe, é a teoria que considera que o Sol está no centro do nosso sistema solar e não a Terra. Sua principal contribuição foi o estabelecimento do método científico. O físico desenvolveu ainda vários instrumentos, como a balança hidrostática, o termômetro de Galileu e o precursor do relógio de pêndulo. A execução do experimento. Primeiro, vamos ver o material necessário: uma trena, um cronômetro com uma precisão de pelo menos 1/10 de segundo, sendo que a maioria dos celulares hoje em dia já atende a esse pré-requisito. Uma esfera de aproximadamente 15 milímetros de diâmetro, um tubo de PVC de 2 polegadas de diâmetro, de mais ou menos 1,20 centímetros de comprimento, ou qualquer outro material que dê para você fazer uma canaleta, para que a sua esfera possa girar num caminho pré-estabelecido. Calços com diferentes alturas, conforme a necessidade ou conforme você tiver, fita adesiva, caneta, caderno e calculadora. O procedimento experimental. Primeiro, vamos fazer a montagem do experimento de acordo com o que está mostrado na figura abaixo, ok? Observe bem a figura. Segundo, marque no tubo traços espaçados a cada 25 centímetros, conforme estava na figura, a 25, 50, 75 e 1 metro a partir do ponto original. Se for um tubo de PVC, você vai ter que fazer furos para que você enxergue a bolinha passando dentro, tá bom? De tal modo que a esfera, deixada em liberdade, adquira um movimento uniformemente acelerado, não muito rápido. Aí você vai calçá-lo, deixá-lo levemente inclinado. Terceiro passo, abandone a esfera do ponto original e meça o tempo que ela gasta para chegar a uma das marcas determinadas. Pessoal, o ideal seria repetir esse experimento muitas vezes para poder obter um valor médio de tempo, mas nós faremos algumas vezes apenas, já que você pode pausar o vídeo, voltar e assistir novamente, ok? Para concluir o experimento, você precisa fazer uma tabela em que você colete esses dados. Então, os resultados devem ser organizados conforme a tabela mostrada abaixo. Nós vamos fazer uma pausa, realizar o experimento
e a gente já continua aqui com a nossa apresentação para verificar como devemos preencher essa tabela. Bem, pessoal, conforme eu comentei com vocês, você pode usar qualquer material para fazer o seu plano inclinado. Aqui eu utilizei 2 cabos de vassoura, certo? Uma caixinha que eu tinha em casa para poder servir de suporte. E aqui atrás eu tenho um cronômetro, certo? Vou usar essa bolinha, abandonar ela daqui e iniciar o cronômetro ao mesmo tempo. Preste atenção, você tem que marcar o tempo que tinha no cronômetro quando a bolinha passar a cada posição. Vou fazer o experimento somente uma vez, mas você pode repetir quantas vezes for necessário o vídeo para poder pegar os tempos exatos, certo? Então lá vamos nós. Preste atenção. E soltou. Bem, pessoal, agora que nós já fizemos o experimento, vamos entender como preencher os dados da tabela. Possivelmente, depois dessa explicação, você vai ter que voltar o vídeo e reassistir o experimento para preencher com exatidão essa tabela. Primeira coisa que você deve fazer é anotar os tempos necessários para que a esfera chegue da origem até a marca de 25, de 50, de 75 e de 100 centímetros. Eu representei esses valores pelas letras X, Y, Z e W. A partir desses dados, você vai calcular o t normalizado, t ao quadrado normalizado e o percentual de t ao quadrado experimental e teórico. Como? A partir dos valores de t, que é tempo, dividido por 25, você vai ter o t normalizado. A quantidade de tempo normalizada quer dizer em relação à distância percorrida, tá ok? Esses valores de t normalizado, depois de calcular cada um deles, você vai elevar ao quadrado, e assim você terá o t normalizado ao quadrado. E para preencher a última coluna, você vai pegar o t normalizado elevado ao quadrado, dividido pelo seu t teórico ao quadrado, e esse resultado multiplicar por 100 para ter uma porcentagem. Não entendeu? Observe com atenção as representações que estão na tabela. Se ainda assim ficar com dúvida, entre em contato com a sua professora. Muito provavelmente você tem o e-mail dela, que está no seu roteiro, e pode entrar em contato também através dos grupos de WhatsApp que a escola disponibiliza para você. Discutindo os resultados. Primeiro, se aumentarmos a inclinação, o tempo necessário para que a esfera atinja cada marca será maior ou menor? Segundo, qual a relação que existe entre a inclinação da rampa e a velocidade desenvolvida pela esfera? E terceiro, faça uma pesquisa sobre a lei do quadrado dos tempos de Galileu Galilei e redija um pequeno resumo, lembrando que é a lei dele que está servindo de base para o nosso experimento. Aqui está a nossa bibliografia. A aula foi baseada no Caderno de Práticas Experimentais de Física, no Caderno do Professor da Primeira Série, volume 2 e no Currículo do Estado de São Paulo. Espero ver vocês na próxima aula. Até mais!